Puxa, estar ahí. Llámalo. Yo le dije a... Le dijiste que no iba, No, no le ¿ah? dije. Pero hemos recuperado a varios en el grupo. Eu fiz o mestrado e minha residência médica em ortopedia. Na sequência, fundei a cadeira de ortopedia na Universidade de Tiradentes, onde eu concluí o meu doutorado no estudo da artrose. Ainda nessa evolução e na busca desse conhecimento, fui para a Universidade de Harvard, no Centro de Tratamento de Cartilagem, um dos mais conceituados do mundo nesse assunto de tratamento da artrose. Depois eu fui para a Universidade da Coreia, no TU, onde eu fui diplomado e obtive o Diploma Internacional de Dor com as técnicas mais avançadas, as técnicas mais modernas de intervenção da dor osteoarticular. Então é isso que eu busco para meus pacientes com dores articulares, trazer o que há de melhor e mais avançado, sempre baseado nas melhores evidências do mundo. E eu sou o Dr. Ronald Barreto, e me preparei a vida inteira para cuidar da sua dor. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. É uma satisfação que nós aqui da OrtoBios, eu, Dr. Ronald Barreto, junto com meu amigo, Dr. Davi Sadiguski, estaremos juntos nessa noite. Sem enrolação, falaremos muito sobre a terapia por ondas de choque, certo? Eu vou pedir a todos que façam a gentileza de desligar o áudio, né? Desligar o áudio. E a gente está deixando o chat aberto para que vocês façam as suas perguntas, e no final dessa aula a gente vai ter a satisfação enorme de responder todas as questões, tá bom? Façam suas perguntas por escrito para essa Masterclass. E eu quero apresentar para vocês, agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todos que vieram aí acompanhando. Não há nenhum que acompanharam essas nossas lives. Muitos de vocês fizeram que vocês fizeram a inscrição nessa Masterclass lá por meio do nosso Instagram. Então, vamos lá dar sequência, sem mais enrolação, vamos falar sobre a terapia por ondas de choque. Eu quero convidar todos vocês a descobrir essa terapia, que é a evolução no tratamento da dor e de lesões. Esta inovação inove suas práticas clínicas com um método não invasivo e de alta eficácia. Então, esse tipo de tratamento vai nos ajudar a resolver casos como esse de Dona Maria Dolores, que tem 93 anos, com esse grau de artrose intenso, avançado, né? E que ela tem uma lesão meniscal, tem um edema do osso subcondral, né? Com diversas inflamações de partes moles aqui. Só que, além disso, a gente não está vendo somente a ressonância e o raio-x, e que ela tem uma idade de 93 anos com erisipela. Ou seja, ela tem vários fatores que não conseguem, que contraindicam a gente fazer prótese de joelho. E contraindica também a gente fazer o uso muito agressivo de medicações orais. O que é que a gente pode ajudar essa paciente, além das intervenções de dor? Né? De repente, a onda de choque, a gente mostrou vários artigos durante essas semanas que passaram,
vários artigos que, se vocês quiserem ter acesso, a gente pode disponibilizar novamente esses artigos, e as ondas de choque têm sido uma opção muito importante e sendo um arsenal terapêutico importante para os nossos pacientes. E terapia por onda de choque, pelo amor de Deus, terapia por onda de choque, o choque vem do inglês, é de impacto. Não tem nada a ver com choque elétrico, com choque corrente elétrica do TENS. Nem tampouco pode se confundir a terapia por onda de choque com aquelas GANs, aquela massa de GANs, né? Aqueles aparelhos de massagem. Não tem nada a ver. Na verdade, a terapia por onda de choque, por definição, é uma terapia onde se exerce uma série de pulsos sonoros de alta energia. É como se fosse aquela energia de uma bomba, por exemplo, quando você tem aquele impacto, que foi a partir daí realmente que foi descoberto realmente o uso das ondas de choque. E também, ou um som alto, né? Aquele som de trio elétrico, som de caixas de som de alta potência, que você sente a vibração. Aquilo ali é uma onda de choque, que aplicadas aos tecidos, ela tem essa capacidade de regeneração e de reparo. Então, qual é a capacidade, qual é o diferencial das ondas de choque em relação a esses outros métodos que muitas vezes é utilizado na fisioterapia? É que ele promove realmente a cicatrização. Ele tem essa capacidade de regeneração tecidual e de aliviar as dores. Então, ele tem um arsenal bem completo de possibilidades de uso na prática clínica. E como é que funciona? Afinal de contas, realmente aquela onda sonora de alta energia, ela tem esse mecanismo, essa plausibilidade biológica? E tem sim, já foi mapeado várias vias de sinalização. Como ela tem uma indução celular e liberação de fatores de crescimento, como TGF-beta, o VEGF, que é o fator de crescimento endovascular. Ele tem a capacidade de regeneração tecidual, por promover essa angiogênese, remodelação de tendões e cartilagens, além de aliviar dor pelo bloqueio de nociceptores e aumento de substâncias analgésicas locais. E no tendão, como é que ele funciona? Ele já tem vários mapas, né, onde ele age através de força de atrito, né? Aquela onda sonora gera um atrito na membrana citoplasmática, gera também força de compressão, força tênsio e gera um fluido, além de ativar diretamente íons de transmembrana e várias estimulações de várias proteínas transmembranas que vão agir no meio intracelular e até se comunicar diretamente com o núcleo, estimulando a transcrição no tendão, por exemplo, transcrição do colágeno e estimulação para aumentar a viabilidade dos tenócitos. Então, isso aqui são as vias de ação diretamente relacionada aos tendões. Então, é interessante para tendinopatias. E aí tem ombro, cotovelo, calcâneo, né, pé, tem quadril, muito interessante, no próprio joelho também. E no osso, como é que eles agem? Então, mais uma vez, várias proteínas transmembranas, onde elas são estimuladas por aquelas forças que eu mencionei anteriormente, e elas vão ali diretamente no núcleo. Eu acho muito interessante, e a gente falando, por exemplo, para explicar para alguns colegas, explicar para alguns pacientes, a presença dessas alfa e beta integrinas, que são proteínas que ligam a membrana citoplasmática diretamente com o núcleo. Então, quando elas são estimuladas, ela faz uma sinalização direta no núcleo para fazer a transcrição de proteínas, e aqui na parte do osso vai estimular a diferenciação osteogênica. E aqui, olha só, esta proteína aqui, WNT. Essa WNT tem sido uma joia, porque essa substância, essa proteína, ela vai provocar uma degradação da cartilagem, vai provocar uma lesão óssea. Sabe aquele desgaste que a gente fala tanto, há tantos anos, houve
essa palavra do desgaste ósseo, desgaste da cartilagem, muito da responsabilidade é por conta dessa WNT. E as ondas de choque, ela tem essa capacidade de bloquear esse receptor e você ter o benefício de preservação da cartilagem, preservação da parte óssea na osteoartrite, por exemplo. E, além disso, isso aqui traz um benefício enorme para aquelas pessoas que desejam fazer uma neuromodulação percutânea, sem nada de química, sem nada de agulha. Você consegue fazer uma regeneração celular do nervo por meio da terapia extracorpórea da onda de choque. Então, toda vez que você ouvir aqui, ó, ESWT, é justamente isso, a terapia por ondas de choque extracorpórea. Então, aqui são as vias celulares, onde vai fazer ele tem um alvo genético, né, no núcleo da célula, promovendo um crescimento do neurônio, o aumento da sobrevivência celular e a regeneração do nervo. Então, é muito interessante para aquela dor neuropática, para aquela dor crônica, você injetar, você fazer a estimulação com as ondas de choque. E é este fator também como modulador da dor, que é este receptor. Eu quero que vocês escrevam aí se vocês já tinham ouvido falar nesse receptor, o TRPV1, que é um receptor transmembrana valenoide, né? Onde, quando ele é bloqueado, você tem um bloqueio de várias substâncias, de vários agentes que poderiam causar dor, como capsaicina, né? A própria acidez, proteínas do calor, né? O álcool. Então, várias substâncias que poderiam provocar dor e manutenção, né, desta dor, ele sofre uma interferência das ondas de choque, ou seja, regeneração, reparo tecidual, reparo de tendão, reparo de nervo, controle de dor. Então, ele age realmente um acerto bem completo com relação ao tratamento dessas dores das lesões musculoesqueléticas. E aí eu quero deixar esse artigo, depois tiro um print, que isso vai explicar mais a ação das ondas de choque nessa bioengenharia tecidual, dos ossos especificamente, mas a gente pode transpor para outros tecidos também. E nesse artigo ele traz duas tecnologias que nós gostamos muito. Uma é ondas eletromagnéticas de alta intensidade e a outra as ondas acústicas, que são as ondas de choque acústico, né, de impacto. Quando fala choque, é impacto, tá certo? Então, quais são as ações, segundo esses artigos, que essas ondas acústicas podem fornecer? A pressão hidrostática, semelhante àquela de quando você mergulha o paciente ou um atleta para fazer regeneração numa banheira, né, com pressão, distração com a tensão, cargas de estresse, né, carga de estresse oscilatório e o estímulo acústico. Então, cada um desses estímulos mecânicos externos vai fornecer vai ter uma estimulação celular diferente. E aqui são esses mecanismos, né, que vão fazer parte do tratamento com as ondas de choque. Então, já está tudo muito bem estudado. Se você está tendo o primeiro contato agora com ondas de choque, pode ficar sabendo que isso já é estudado molecularmente, é celular, além dos estudos clínicos e meta-análises que já estão apresentados aí para toda a comunidade científica. Quais são os benefícios clínicos? Vamos te dizer, já tem eficácia comprovada. Por exemplo, resultados consistentes em 85% para faceite plantar e epicondilite. Foram os dois primeiros grandes estudos do benefício das ondas de choque. Mas a gente já provou
durante todas essas semanas, essas 3 últimas semanas, artigos, meta-análises, revisões sistemáticas, estudos clínicos randomizados, mostrando a eficácia da terapia por onda de choque. É uma terapia que é extremamente versátil. É aplicável para osteoartrite, tendinopatias, dores lombares crônicas, e aí eu vou te dizer, poucos grupos falam de dores lombares crônicas, da terapia de onda de choque para dor lombar. Eu e Davi, nós fomos em Minnesota ver isso aplicado na prática ali. Minnesota, nos Estados Unidos, onde o pessoal usava com muita frequência. Não é uma liberação miofacial, não. É o uso da terapia de ondas de choque para tratar artrose lombar, por exemplo. Fraturas não consolidadas. Essa parte aqui, por exemplo, é uma das etapas que a gente consegue realmente já ter um histórico maior do uso da terapia por onda de choque para acelerar o processo de cicatrização. E é um tratamento não cirúrgico, né? E que promove uma recuperação mais rápida e é não invasiva, né? Aplicações clínicas. Vamos falar um pouco da nossa prática. Então, tendinopatia do quadríceps, tendinopatia patelar, muito comum. O pessoal vai para academia, vai jogar, entra numa atividade física com 2, 3 meses, já começa com aquela dor anterior no joelho. Então, aqui, de repente, ele não tem um grau tão elevado de degeneração, né? E aí, você associando a terapia, a fisioterapia, a cinesioterapia com a onda de choque, de repente você acelera o processo de recuperação desse atleta, desse paciente. Epicondilite lateral, epicondilite medial, como eu falei, faceite plantar, né? Dor lombar, aqui eu estou aplicando na senhora, eu fiz uma técnica de mesoterapia associado com terapia por onda de choque. Nesse momento, nessa fase do tratamento, eu estou fazendo a dessensibilização, né, para que Davi vai fazer essa demonstração ao vivo aí, e ela vai fazer associando medicação com a mesoterapia. Evidências científicas. Ela tem meta-análise, que a gente já falou várias vezes, na melhora da dor, melhora da função de osteoartrite. Nós mostramos, domingo passado, uma meta-análise mostrando não somente dor e melhora funcional, comparado a ácido hialurônico a corticoide, a gente mostrou também melhoras da parte laboratorial, de marcadores de degeneração da cartilagem. Então, é importante a gente estar atento a essas evidências científicas, né? Segurança é um método seguro e eficaz, não teve nenhum efeito adverso. Eu já uso a onda de choque na prática diária, que é pelo menos uns 4 anos, e a gente vê que dificilmente tem um efeito adverso, ao contrário de medicamentos que são usados diariamente, opioides, corticoides, anti-inflamatórios, né? Então, são mínimos os efeitos adversos. E ela é superior a métodos tradicionais, como a fisioterapia isolada, em muitos casos da parte de dor, da parte de dor crônica, da parte de lesões de pacientes agudos também, né, lesões musculoesqueléticas. Então, a gente precisa, não é dizer que é melhor do que fisioterapia, é que se você associar as ondas de choque a uma fisioterapia, a uma parte biomecânica, a gente vai ter um sinergismo muito grande. É impressionante isso, porque você age no componente biomecânico com a fisioterapia e você age no componente inflamatório e neuropático com as ondas de choque. E aqui alguns resultados. Meu nome é Luiz, eu tive uma fratura no dedão do pé esquerdo, em agosto do ano passado, e eu procurei o Instituto Repara para me auxiliar nesse tratamento. A cada sessão que eu fazia lá no Instituto, eu sentia uma significativa melhora na dor e no inchaço. Isso daí foi importante para mim, porque eu sou médico, sou profissional autônomo, eu precisava retornar quanto antes às minhas atividades.
E eu acredito que o tratamento que eu fiz no Instituto ajudou a acelerar o processo de cicatrização da minha fratura. Então, se vocês prestaram atenção, ele é cirurgião, fratura jogando a bola, fraturou o hálux, e ele precisava acelerar o processo, a recuperação dele, senão ele ia ficar fora do mercado por um período muito longo, com gesso. Então, esse paciente, ele ficou 15 dias, ele fez 3 sessões de onda de choque, já melhorou a dor, já apresentava sinais de consolidação e evoluiu bem. Depois ele foi fazendo ali um ganho de mobilidade articular. Casos de canelite que são difíceis, às vezes, de fazer, você fazer a reabilitação desses atletas, né? Você fazendo onda de choque, fazendo estimulação ali, você tem uma resposta importante. Porque o que é uma canelite ali, né? A fratura por estresse também. É um desequilíbrio. Você começa a gerar muita carga, você estimula o osteoclasto demais, e aí o osteoblasto não tem a velocidade de regenerar aquele tecido que está, entre aspas, fraturando, e vai irritando o periósteo e depois completa a fratura. Se você tiver uma metodologia que acelera o processo de regeneração óssea, é vantajoso para que a gente consiga recuperar esses pacientes. Esse outro caso aqui, olha, uma atleta de hipismo, cadê? Ela está aqui cavalgando, é que eu não estou conseguindo rodar o vídeo aqui, mas aqui. Ela está cavalgando aqui. Ela tinha tido uma queda de cavalo, ela fraturou o processo transverso, tinha um casamento, estava cheio de opioide, não conseguia, ela ia para o casamento 10 dias depois, mas fizemos tratamento com ela, com onda de choque, junto com estimulação eletromagnética, e ela foi para o casamento, tirou os opioides, tirou o analgésico, e aqui é 30 dias após a queda dela. Então, tem efeito na clínica. Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, né, no chat, não é isso? E a gente vai responder no final da aula. Tá bom? Ok? Então, resultados de ganho de mobilidade, auxilia ganho de mobilidade, paciente com capsulite adesiva, e a gente fazendo processo de dessensibilização, fazendo processo de diminuição da inflamação da capsulite, ganhando mobilidade, isso junto com o processo de fisioterapia, de cinesioterapia. Terapia já tem estudos mesmo, e a gente mostrou um caso, esse é um caso nosso, onde a gente consegue fazer uma neuromodulação do nervo mediano para tratar a síndrome do túnel do carpo. Então, você vê a versatilidade, a gente consegue tratar muitas coisas. E auxiliar no tratamento dessa pseudoartrose de fêmur, paciente que estava aí sofrendo há quase 2 anos, hoje a gente é um amigo nosso, a gente chama ele que está fazendo até o canguru perneta, né? Que ele consolidou essa fratura e está aí indo para tudo que é balada. E é isso. Agora, a gente tem uma ferramenta, né, poderosa nas mãos, que se a gente não tiver habilidade, né, elas são apenas ferramentas. Eu gosto muito dessa frase, né? Ferramentas poderosas aplicadas sem habilidades são apenas ferramentas. É necessário a gente fazer realmente um treinamento para que você extraia o máximo de potência desse tipo de tratamento. E por isso que nós vemos que no mercado nacional, a gente vê que tem muita receita de bolo, muito da indústria. E aí nós desenvolvemos, junto com lá a experiência que nós tivemos lá em Minnesota, esse método NETA, que é o mnemônio, que é o quê? Você tratar o nervo primeiro, certo? Depois você tratar músculos e tendões e depois a articulação. Isso tudo em uma única sessão. Primeiro você usa esse protocolo. Isso é um protocolo exclusivo da Ortobios, que fomos nós que desenvolvemos isso para criar uma metodologia de como é que você vai aplicar. Aquele negócio, nos nossos cursos hands-on, a gente diz, se está doendo o joelho, a gente aplica no joelho. Não, mas o joelho é tanta coisa.
Ali tem nervo, tem tendão, tem músculo, tem a própria articulação. Não é simplesmente chegar lá e aplicar no tendão. Porque muito dessas dores, não percam de vista, tem o componente biomecânico, tem o componente inflamatório e tem o componente neuropático. A gente precisa tratar isso ao mesmo tempo, certo? E aí, eu queria convidar vocês, vou passar a palavra para Davi, que hoje à noite a gente vai fazer ao vivo, né, a demonstração de como a gente aplicar no ombro, terapias por onda de choque no ombro e a terapia por onda de choque no joelho, tá? A gente está falando aqui muito das lesões musculoesqueléticas, tá? Mas é importante saber que as terapias por onda de choque também podem ser utilizadas na urologia para disfunção erétil, para doença de Peyronie, dá para utilizar na dermatologia, na dermatofuncional para celulite. Então, assim, a gente está focando nessa parte da musculoesquelética, né, e de dor, porque é nossa área. Mas, de repente, tem alguém aqui que trabalha, que tem na equipe, né, ou tem uma clínica que possa agregar isso na sua clínica, também é uma possibilidade, né? Um urologista, um dermato ou um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta dermatofuncional que possa utilizar realmente para tonificação, drenagem linfática, celulite, isso pode ser usado. E também os vasculares, isso você pode colocar também agregado na sua clínica, eles podem utilizar para aumentar e estimular a cicatrização de feridas. Ou seja, é uma terapia que realmente você tem um arsenal. Mas hoje nós vamos focar mais na parte musculoesquelética. Tudo certo aí, Davi? Perfeito, perfeito, Ronald. Grande prazer estar aqui mais uma vez. Estou aqui na Clínica Humane, uma das sedes do Ortobios, a sede aqui em Salvador, onde aplicamos já há algum tempo as terapias por onda de choque, além de outras tecnologias, e também agregamos outras ferramentas de tratamento, uma das ferramentas como as terapias celulares, por exemplo, ou o tratamento da dor, o bloqueio, ou a aplicação da proloterapia, mas associar a onda de choque, associar essa tecnologia, melhora os resultados, permite que o paciente ele tenha ali um segmento no tratamento, potencializando até a melhora em outras áreas da dor. Então, a gente vai começar aqui mostrando, o Ortobios ele tem esse conceito de sempre ser prático, mostrar como aplicar no dia a dia sem enrolação, né, Ronald? Então, vamos começar aqui com um paciente que tem uma patologia no joelho. Lembrar que nem sempre a gente consegue tratar apenas aquela área de lesão, então a gente precisa tratar áreas adjacentes. Nosso protocolo Ortobios, o protocolo NETA, a gente não deixa de envolver o nervo, aqueles pacientes que têm uma hipersensibilidade, uma sensibilidade periférica, então às vezes o paciente tem uma dor neuropática localizada, associada a uma dor neuropática, a gente tem ali pontos gatilhos, a gente precisa abordar a musculatura, precisamos abordar esses pontos gatilhos, precisamos abordar essas áreas de inervação e também a patologia, para só depois a gente conseguir ter um resultado duradouro. E aí, o que é que a gente faz para a gente começar o tratamento? A gente pode fazer a terapia com as ondas de choque radiais. Então, a onda de choque radial ela pode ser feita, tem um excelente tratamento, um bom resultado, desde que a escolha da máquina seja muito bem feita. Você precisa utilizar máquinas que tenham resultados comprovados através de estudos clínicos ou através de tempo de mercado também. Então, existem alguns aparelhos que a gente sabe que pode ser aplicado, que entrega a energia que é prometida, pelo menos bem próxima a essa energia prometida. Então, alguns dos aparelhos que a gente tem aqui, sem conflitos de interesse, eu vou utilizar um aparelho da BTL, existem outros aparelhos também no mercado. Eu vou utilizar onda de choque focal. Aconselho a todo
do médico ou profissional que se empenha com um tratamento com onda de choque, que pense na possibilidade de ter o aparelho focal, porque você consegue agregar outras patologias de uma maneira mais centralizada, como o próprio nome já diz, mais focalizada, então você amplia bastante o seu leque de tratamento. Algumas patologias você vai, de fato, precisar das ondas focais para um tratamento, exemplo do que a gente vai mostrar, uma tendinopatia calcária, uma entesopatia, uma tendinopatia patelar crônica, é interessante que a gente tenha o aparelho. Então, vamos começar. Você pode utilizar, para fazer o seu tratamento, a ultrassonografia, naquelas lesões pontuais, onde você precisa localizar a profundidade e localização da lesão. Isso garante a você a maior precisão do posicionamento do aparelho. É extremamente necessário? Obviamente que não, com a experiência, muitos ortopedistas ou até colegas de outras áreas que têm experiência com o sistema músculo-esquelético conseguem fazer o tratamento tranquilamente. Com a experiência, a gente também utiliza métodos que permitem que você identifique a zona onde você quer tratar. Então, a gente tem a técnica primeiro da varredura, você vai identificar também através do biofeedback do paciente, identificando aquela área onde tem a maior dor, você vai intensificando, potencializando a energia, aumentando a energia, e o paciente vai relatando a melhora ou a piora da dor. Intensifica a dor, e aí ele vai tendo uma melhora conforme vai evoluindo o tratamento. Existe também a forma de bate e volta, então você vai na área e afasta, vai e volta, para que você consiga entregar uma maior energia sem provocar uma dor intensa que cria uma repulsa do paciente. Então, muitos pacientes que são tratados com onda de choque, às vezes podem ter um desconforto inicial, mas o tratamento com a técnica adequada, ele deve ser realizado com a energia correta, então a técnica correta é que vai levar ao melhor resultado. E para que você consiga entregá-la, você precisa entender esses métodos de melhorar ali o procedimento, melhorar o conforto do paciente, dessensibilizar, para daí aplicar na área onde você precisa. Então, nesse caso, eu estou paciente com o joelho, eu já consigo, através da ultrassonografia, eu consigo entender qual é a área principal da lesão. Então, dobra um pouquinho aqui o joelho. Aqui no joelho, então, se eu vou ver no tendão patelar, na área aqui eu já identifico se ele tem uma zona de espessamento, onde tem uma zona de calcificação, de osteófitos ou entesófitos, e daí eu consigo quantificar a profundidade da área da lesão, e aí eu decido também pelo meu espaçador. Na zona de choque focal, eu preciso decidir qual espaçador é mais adequado para aquela patologia. Então, no caso do tendão patelar, eu quero um espaçador que vá ali até 35 milímetros, no caso das ondas de choque focal da BTL, a gente tem a ponteira, ou espaçador, no caso, né, o espaçador focal, eu tenho essa que vai ter um diâmetro menor e ela tem também uma menor profundidade. Ele espaça o foco e aí eu tenho uma profundidade menor, que é de 0 a 35 milímetros. Eu posso utilizar uma que tem ali um espaçador focal que me dá 15 a 50 milímetros de profundidade. E se eu quero uma área mais espessa, que tem uma profundidade ainda maior, como, por exemplo, as tendinopatias glúteas, aí a gente vai utilizar esse espaçador, que vai permitir que a gente atinja até 65 milímetros, então 30 a 65 milímetros. Caso tendão patelar, eu vou utilizar esse espaçador, mas eu vou começar também por identificar toda a área. Então, eu vou desenhar, vamos começar desenhando as estruturas ósseas do paciente. Então, aqui é a patela, já desenha a patela. Você pode criar várias. Eu já criei para o aniversário da minha sobrinha. Eu E criei. aqui a tuberosidade anterior, então a TAT. Epicôndilo, nesse caso, eu não quero, né? Então eu não vou querer estrutura óssea nesse momento, então eu vou fugir do côndilo, nesse caso.
Nesse caso, a gente quer fugir do côndilo. Interlinha articular. A tíbia, né? Então, o platô. E aqui eu já desenhei a estrutura óssea que eu desejo. Então, aqui é a interlinha articular. Então, aqui é a tíbia, o platô, cabeça da fíbula, e aqui a tuberosidade. Então, os limites da tuberosidade anterior da tíbia. E as estruturas tendinosas, sempre é importante a gente delimitar. Então, pata de ganso, vamos delimitar a área da pata de ganso, uma zona muito comum de dor, né? Então, que não envolve apenas o tendão, lembrar que tem uma inervação que passa nessa região do nervo safeno, os ramos anteriores aqui do nervo safeno, a gente tem os nervos geniculares, e aí, aqui é uma zona que a gente precisa tratar, não só o tendão, a gente precisa dessensibilizar essa área. E aí a gente tem o tendão quadricipital, e o ligamento, né, o ligamento patelar. Te delimita a área, extremamente importante a gente estar delimitando, isso vai facilitar também a utilização no ponto correto. Através do ultrassom, eu também coloco o ultrassom, como eu demonstrei, via área, via profundidade, e aí eu marco exatamente onde eu quero atingir com a onda de choque. Então, quando eu colocar o aparelho, já vou colocar no centro da lesão, além do exame físico. Então, tendão patelar, tendão quadríceps, Davi, tá me pata de vendo? ganso são os principais. Só que, como o Ronald já falou, a gente não tem só tendão, a gente tem também uma inervação que aqui, nesse caso, vai levar a um quadro doloroso crônico que a gente pode tratar. Então, nunca esquecer aqui dos nervos geniculares, então o nervo genicular posterior, tanto o súpero lateral como o súpero medial, o nervo safeno, e tem o ramo os ramos anteriores do nervo safeno, e tem o genicular ínfero-medial. E o ínfero-lateral, bem próximo à linha articular, interlinha articular, e o fibular recorrente. Então, essa é uma área de inervação. A gente tem o nervo do vasto medial, o nervo superficial do vasto intermédio e o nervo também do vasto lateral, que precisa ser abordado, e usamos superficiais aqui que cruzam a patela, e aqui é uma área também de bastante dor. Qual é outro ponto que a gente precisa delimitar? Nunca esquecer agora dos pontos dolorosos. Então, aonde dói mais nesse paciente, clinicamente? E não podemos nos deixar enganar. Então, aquele ponto ele pode ser o mais doloroso, mas outras áreas podem estar afetadas, por isso que a gente tem que fazer tanto esse vasculhamento, quanto também atingir áreas adjacentes. Então, a gente vai atingir até proximal, mesmo que seja o tendão patelar, o ligamento patelar, a gente tem que atingir a área mais proximal. Então, a gente vai ter pontos gatilhos aqui nessa região, muito comum, você palpar toda essa área e perceber que aqui também são zonas dolorosas, né, seguindo também esse trajeto do nervo safeno. E aí tem pontos dolorosos proximais, a gente vai delimitar quais são esses pontos gatilhos principais. Sempre vamos utilizar o aparelho de distal para proximal, sempre distal, proximal. Como que a gente vai aplicar a técnica? Existe a técnica dos pontos cardinais e a técnica a gente vai vasculhar os pontos dolorosos com biofeedback. Então, vamos lá, temos aqui as zonas demarcadas, se é o tendão quadricipital, se é o ligamento patelar, se é a pata de ganso, ou se é o edema ósseo. Nos últimos trabalhos que a gente leu e a gente apresentou na semana passada, um edema ósseo muito comum,
na tíbia proximal, medial, aqueles pacientes com artrose, uma artrose em varo, que é a mais comum, tem uma dor nessa região próxima à interlinha. Convido a todos que atendem pacientes com artrose palpar essa zona, vocês vão perceber que é muito comum essa dor, e nem sempre está envolvido com a tendinite, como a gente fala muito, né, tendinite da pata de ganso. Então, essa é uma zona sensível, 2 centímetros da interlinha articular. A gente tem aqui um ponto doloroso, que é onde a gente vai posicionar para tratar o edema ósseo. E aí a gente tem um aparelho, lembrar de colocar o gel entre o aparelho, e aí também na superfície é importante que esse contato esteja bem feito. Vamos começar agora a fazer essa liberação miofacial, esse tratamento da área miofacial. Nesse caso, vamos fazer de 0,15, vamos fazer só 1.500 pulsos. Então, vamos fazer de 0,1, ele começa bem leve, 5%, numa frequência mais alta. Então, utilizamos a frequência de 12%, porque a gente quer uma área que o paciente tenha mais conforto durante o tratamento, vai ter menos dor, é mais tolerável, ele ajuda na dessensibilização. Então, a frequência mais alta, com a intensidade de energia menor, 0,1, que a gente vai chegar até 0,15. E aí a gente vai calibrando a nossa energia conforme o paciente tolera. Então, nesse caso, eu vou começar com 1.500 pulsos em cada área, sempre de proximal para distal. Então, eu vou fazer lento nesse caso. A gente vai fazer mais ou menos 1 segundo por milímetro. Vai fazendo bem lentamente. E aqui a gente já consegue fazer um rastreio, né, dessa localização da dor, também nos pontos gatilhos, onde ele tem um ponto mais doloroso, o ponto gatilho, a gente vai fazer em torno de 50 a 100 pulsos nessa área mais dolorosa. Então, conforme o paciente vai tolerando, a gente também aumenta a intensidade até atingir a energia que a gente deseja, que a gente programou para o tratamento em questão. E aí vamos tratar a área muscular, então dentro do protocolo NETA, estou tratando aqui a musculatura, já dessensibilizando aqui a inervação dessa musculatura. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Nas ondas de choque, o biofeedback é extremamente importante. O paciente ele vai demonstrando as áreas onde tem dor, onde está mais desconfortável, onde ele tolera uma energia maior ou menor, e a gente vai calibrando, vai focando mais naquela área onde tem a patologia em questão do tratamento. Está tranquilo? Confortável? Então, com isso, a gente consegue ter os melhores resultados, o paciente ele também vai tolerando mais o tratamento, ele vai se acostumando com o tratamento desde o início. E aí tem aqui um ponto gatilho, vou focar nessa área, vou fazer um tratamento circular, atingindo uma área maior. Então, aqui eu potencializo o meu resultado quando eu faço essa técnica circular. Além de seguir longitudinal nas fibras da musculatura. Então, estou seguindo aqui as fibras do quadríceps. Sempre de distal para proximal. Então, aqui eu faço tratamento da musculatura. E agora eu vou tratar a região da inervação. Vou aumentar um pouco a energia, então chegando aí a 0,5. Então, em torno ali de 0,18, né? Então, 0,18, vou aumentando um pouco. E aí vou continuar
tratando a zona da inervação. Então, eu estou seguindo a inervação do safeno. Então, vou fazer 150 pulsos nessa área. Eu posso olhar para o visor da máquina, posso olhar para o visor aqui do hand grip. E aí eu sigo também com mais 150 pulsos, então eu vou pegar os ramos anteriores, aqui para o vasto medial. Essas dores patelares são muito comuns. Aqui eu sigo para o ramo do vasto intermédio. Tá tudo bem? Tá tranquilo? E aqui do vasto lateral. Se eu estivesse tratando tendão quadricipital, iria depois mudar meu parâmetro e iria focar nessa área, e aí eu vou mostrar como fazer aqui um dos métodos, né, que é seguir o rastreio dessa área nos pontos cardinais. Então, agora a gente vai mais distal, pegando agora o genicular, a área dos nervos geniculares e, no caso aqui, o inferomedial. E depois eu vou fazer 150 pulsos aqui na região do ramo do nervo safeno. Tá tranquilo? Então, conforme o paciente ele vai tolerando, eu vou aumentando a densidade de energia para que ele atinja o parâmetro que a gente programou. A gente faz mais lento, né? Então, a gente vai atingindo ponto a ponto, até encontrar uma área onde seja mais sensível, tenha uma hipersensibilidade, onde a gente foca mais 50 a 150 pulsos. Nesse ponto, a gente costuma fazer um movimento circular, atingindo uma área maior, para que a gente consiga atingir a patologia ou a área que está com a hipersensibilidade. Se a gente está agora tratando a inervação, então vamos fazer isso medial, vamos fazer também lateral. A dor dele é mais medial e tendão patelar. Então, ele tem uma tendinopatia, uma dor na região da pata de ganso. E aí, como que a gente faz? Eu vou na área da pata de ganso, vou programar o meu parâmetro. Então, na pata de ganso, a gente faz 0,12 a 0,20 por milijoule por milímetro quadrado, então em torno de 1.500 a 2.000 pulsos, uma frequência mais baixa, ali 3 a 5 Hz, a gente pode chegar até 8 Hz. As sessões, em torno de 3 a 4 sessões, com intervalos semanais, e aí a profundidade é até 20 milímetros, então a gente pode usar também um espaçador menor, ou eu posso usar um espaçador médio, que chega a 35 milímetros, até 50 milímetros, mas utilizando um fluxo de energia menor. E aí, para a gente fazer isso, aqui eu já fui no nervo, então agora já pensando no tendão da pata de ganso, eu vou diminuir aqui para 5 Hz e vou calibrar o fluxo de energia conforme o paciente tolera. Eu vou primeiro identificar os pontos, e aí vamos seguir também aqui pelo trajeto dos isquios tibiais. E aí, na área de maior intensidade de dor, a gente vai ter aqui uma quantidade maior de pulsos, em torno de 50 a 150 pulsos, movimento circular. Se o paciente tem uma dor intensa, até em parâmetros menores, por exemplo, a gente pode fazer
o bate e volta. Então, eu vou e volto, vou na área, volto, vou na área, volto novamente. Isso permite com que o paciente tolere mais a dor e a gente consiga entregar a energia programada. Então, a gente vai seguindo no trajeto, de uma maneira lenta, ponto a ponto, centímetro a centímetro, a gente vai ganhando aqui. Segundo a segundo, a gente vai entregando a energia em toda a área. Nesse caso do tendão da pata de ganso, ou na área da pata de ganso, como ele tem aqui o sartório, o braço semitendíneo, então eles estão mais próximos, eu não preciso utilizar, por exemplo, pontos cardinais, eu posso estar próximo aqui da área e fazer o movimento circular. Então, aqui eu entrego toda a energia, em torno ali de 2.000 pulsos, e agora vamos para o que é muito comum, né? Vou terminar desse lado, por exemplo, eu tenho edema ósseo, paciente com osteoartrite, tem muita dor medial, tem sobrecarga medial, e os trabalhos têm mostrado que esses pacientes com osteoartrite sintomática podem ser tratados nessa área, 2 centímetros da linha articular. Aqui a gente vai fazer em torno de 0,2 a 0,30 milijoules por milímetro quadrado, em torno de 2.000, 2.500 pulsos. A frequência vai ser menor, então eu quero entregar mais energia, eu quero criar um impacto maior naquela área, 4 a 6 sessões, intervalos semanais também. Agora eu quero entregar uma profundidade maior, é uma área maior também, então eu posso usar um espaçador que vai até 35 milímetros, como esse caso, ou colocar um que entregue até 65 milímetros, né? Então, eu utilizo esse espaçador, eu quero em torno de 35 ali 50 milímetros de profundidade. Então, 2 milímetros da interlinha, faço a calibração do aparelho, então vou ali no 4, vou colocar a energia, e aí eu começo sempre mais baixo, e aí vou aumentando conforme o paciente tolere. Existe um ponto que sempre é o ponto mais doloroso, e aí o paciente está com a dor intensa, né? Nesse caso eu estou focalizando de fato, porque eu estou tratando a área do edema ósseo, e aí se eu posso fazer, mais uma vez, o bate e volta, eu afasto e volto, afasto, volto. Se o paciente já está tolerando bem, eu posso fazer aqui uma aplicação circular, não preciso fazer um giro muito grande, até porque o que eu quero entregar é na área aqui da região subcondral. E aí eu vou aumentando e eu entrego meus 2.000 pulsos. E aí vamos agora para o tendão patelar, para terminar. Então já falamos da tendinopatia da pata de ganso, falamos do edema ósseo, tendinopatia do quadríceps ou patelar, eles vão ser muito semelhantes, então 0,18 a 0,25 milijoules por milímetro quadrado, é o que os protocolos têm demonstrado, 2.000 pulsos, frequência também em torno de 4 a 8, então a frequência mais baixa, 3 a 4 sessões, alguns casos podem chegar a 6 sessões, intervalos semanais, também a profundidade que eu quero em torno de 20 a 30 milímetros, a gente olha também a área onde a gente quer através do ultrassom e a profundidade. E aqui nesse caso, a gente marca também esses pontos principais. Então, próximo aqui da patela, a gente vai ter a área de dor, de pico de dor, a gente pode associar com ultrassonografia, geralmente é medial, que é a zona principal, e posterior, onde tem aquela hipervascularização do tendão, a patologia começando ali posterior e medial, então a gente vai marcar essa área, e aí, muito próximo do osso, a gente vai ter uma dor mais intensa. Então eu vou marcar mais 3 pontos ou 4 pontos, de forma cardinal, então num formato de cruz, e aí eu vou tratar toda essa área. Próximo à patela, vou para a região sul, depois eu vou para o leste,
depois eu vou para o oeste, e aí eu vou mudando a cada 150 pulsos. Então, vamos lá para o tendão patelar. Importante manter ele alongado. E aí lembrar que eu preciso tratar toda a espessura. Então, eu começo com 1.500 pulsos, tratando todo o tendão. Então, eu vou até a inserção. E aí eu volto e vou tratando toda a área do tendão ou do ligamento patelar. Aí a gente segue o tratamento. E vamos entregar toda a energia programada, aumentando a intensidade conforme o paciente vai relatando que ele está conseguindo tolerar o tratamento. Então, ele tolera aquela energia, eu consigo ir aumentando até chegar ao 0,25. Alguns casos de pacientes numa área mais focal, pode ser feita anestesia, a grande maioria dos casos não precisa, porque a gente pode utilizar essas técnicas de varredura, bate e volta, os pontos cardinais, isso faz com que o paciente tolere melhor o tratamento. Tá? Então, esse é o nosso protocolo NETA, que a gente vai dessensibilizar o paciente. Então, aqui também tem enervação, que ajuda nessa dessensibilização. Eu começo com a frequência mais alta e depois, no ponto focal, eu diminuo a frequência e vou aumentando a densidade de energia. E agora eu quero tratar a zona específica do tendão. Então, eu já marquei meus pontos, a área dolorosa, vi também através da ultrassonografia. E aqui eu vou focar na área próximo à patela, que nesse caso a tendinopatia que ele tem. E aqui eu vou seguindo oeste, leste, sul. E aqui eu chego próximo à área da lesão, ele vai ter dor, eu não preciso subir mais do que isso. Então, venho aqui na área principal da lesão, vou para lateral, medial, desço novamente, posso fazer de forma vertical. Então, eu vou cruzando esses pontos. E aí, como eu tenho um aparelho focal, eu quero entregar o máximo de energia naquela área de tendinose, eu já fiz a medição através do sonografia, muitos não vão ter esse recurso, você pode fazer da mesma forma, tá? O importante é você entregar a energia naquela área, e aí movimentos circulares aqui na área, e aí identificou o ponto doloroso principal, ou a área principal que você quer. E aqui é onde a gente vai manter um tempo maior, então a gente vai ficar ali até, no máximo, 500 pulsos, e se o paciente tolerar bem, a gente vai aumentando a energia, 500 pulsos ali, entregando total naquela região, e aí eu consigo ter um tratamento eficaz, eu consigo atingir a área de tendinose, eu consigo melhorar a patologia, né, como muitos estudos mostram, da tendinopatia patelar. Como eu disse, a gente também associa outras terapias, os protocolos ortobios envolvem tratamentos combinados, sempre a gente mantém um tratamento fisioterápico, manutenção da força muscular, uma musculatura que também tem uma boa flexibilidade, amplitude de movimento, são parâmetros importantes. Paciente com uma boa dieta alimentar e saúde mental, esse conjunto, além das aplicações peritendinosas, a gente tem um protocolo específico que a gente ensina no nosso curso, como fazer essas aplicações e ter os melhores resultados também para a tendinopatia patelar e quadricipital. Para terminar, se eu fosse fazer, então, no quadríceps, faria da mesma forma, marcaria o ponto principal, faria mais os pontos medial, lateral e inferior. Chegando próximo à patela, o paciente sente dor, volta, vai para um lado, vai para a região medial, lateral, próximo ao ponto. Depois eu foco naquela área, na área principal, mais 1.500 pulsos, e aí pode chegar a 500 pulsos, focalizando na área da tendinopatia.
Então, isso é o que a gente tinha aqui no joelho. Para todas as articulações, a gente tem que seguir o mesmo princípio NETA, dessensibilizar a área do nervo, tratar o tendão, tratar o músculo, para daí também a gente conseguir ter um resultado global na articulação. Convido para os colegas conhecerem o curso, entenderem como fazer cada vez mais. Precisa Excelente, Davi. começar a fazer, né, precisa vivenciar essa terapia que tem resultados muito consistentes. Hoje faz parte da nossa prática clínica, né? Eu tenho 3 aparelhos, né, focais, eu tenho laser, também eu tenho um sistema de campo magnético, e falo que as ondas de choque realmente demonstram resultados extremamente consistentes para tratar boa parte das patologias, e hoje deve fazer parte de um tratamento para quem se propõe a ter esses pacientes com as patologias musculoesqueléticas. Conrad, mais algum ponto? Vamos para o Excelente, ombro. Davi. Tá me ouvindo, Ou a gente Davi? vai partir para comentário. Você está me ouvindo aí? Você está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Muito bom, Davi. Acho que você mostrou perfeitamente o destaque aí que você deu justamente para todas a metodologia NETA que pode ser aplicada, né, no nervo, que antigamente dizia, se você aplicar no nervo, você vai destruir o nervo por conta do impacto ali, pode destruir o nervo. E a gente vê que você sabendo dosar realmente a energia, você tem um resultado de neuromodulação. E isso que você mostrou, quero chamar a atenção de todo mundo aqui, né, que está presente, que a gente vai modular o nervo, vai tratar o tendão, né, vai tratar a articulação. Não é simplesmente chegar ali e ter uma tendinopatia, uma tendinite, né, ou como colocaram aqui, né, ligamento patelar, não é o tendão patelar, mas isso é questão só de semântica, não tem nada... Eu falei várias vezes, a força do hábito, né? Dou aula na faculdade, eu falo bastante, isso quando nem se falava ainda. Até fora a gente viu em Seul, a gente viu nos Estados Unidos, o pessoal fala tendão patelar também, mas é isso. O importante, a mensagem importante aqui é que, apesar de ser o tendão que está sofrendo ali, tem fatores que o nervo vão levar, que precisa tratar, e você trouxe perfeitamente. E tem essa metodologia que pode ser aplicada tanto na parte do ombro, no cotovelo, no joelho, no pé, na própria coluna cervical, coluna torácica, tudo isso a gente pode abordar. Não é verdade, Davi? Agora eu vou entrar na parte sobre tendinites, né? Também lembrar, reforçar que boa parte daquilo que a gente chamava de tendinite, hoje a nomenclatura correta também é tendinopatias, né? Até as fascites, por exemplo, são fasciopatias, entesopatias ou tendinopatias do calcâneo. Então, isso é importante também te reforçar. E tanto faz ser ombro, joelho, quadril, a gente precisa entender protocolos muito fixos, presetados, ali que você vê às vezes nas máquinas. Cuidado, porque depende muito de cada paciente, do que você quer. E quando você começa a entender, ter intimidade com o aparelho, se torna igual a música, né? Cada paciente ou cada música vai ter um tom diferente, vai ter uma nota diferente. Então, você precisa saber o que você quer, o que você está entregando, aonde, localização, energia, frequência, e aí você consegue entender se você tem uma tendinose, se você tem uma calcificação, o que você quer fazer, direcionar para essa fase das patologias. Perfeito, é isso mesmo. E aí, Davi, a gente falou até agora da mecanismo de ação, nós falamos aqui da técnica, da metodologia de aplicar esta técnica, né, nos nossos pacientes. A gente pode aprofundar depois frequência de sessões, essas coisas, mas eu queria entrar num assunto super importante, que é como você vai colocar isso em prática. Porque desde a compra do aparelho, o ROI, o retorno sobre investimento, né? Porque eu vi aqui no chat o pessoal falando, é caríssimo, é 150 mil, 180 mil, 170 mil, eu vou começar
eu vou começar com um aparelho ali de 15 mil, nacional, que de repente não entrega energia, e eu queria começar a falar algo de negócio mesmo. Negócio onda de choque. A gente falou de técnica e falar de negócio onda de choque, porque isso que é importante. Não adianta nada a gente estar ali no livro bonitinho, mas na hora de colocar na prática, a gente emperrar. Porque é isso que importa. Não adianta estar lá no artigo e não estar na prática. E o Ortobis tem esse compromisso com Excelente, todos os nossos alunos de falar o quê? Botar, a gente transforma a teoria e em prática. E aí eu queria falar um pouco sobre isso aqui na minha apresentação. Então, essa foto aqui é uma foto que quando eu fiz a primeira vez a terapia por onda de choque em mim, eu tenho uma artropatia da cromioclavicular e fiz o teste com esse aparelho radial da BTL, né? E a gente vê que a gente precisa gerar valor. Não é só questão de preço. Eu já vi pessoas aqui falando, eu cobro 280 mil, na veterinária é 800, em Minas Gerais é R$ 1.000. Eu já vi em Fortaleza de 1.200, no Rio de Janeiro de 1.200. A gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro. Então, o mais importante é saber gerar valor. E você tem um equipamento de onda de choque na sua clínica, é uma estratégia importante para você gerar valor. Porque você muda a imagem, você não está somente fazendo ali eletrochoque, choque, TENS, que você compra um aparelho de TENS na Shopee de R$ 50. A Ronald. gente está mudando a imagem, a gente pode mudar a imagem. Isso leva um resultado, você muda com equipamento de onda de choque a resultados superiores e você também melhora o seu faturamento. Diga aí, Davi. Exatamente isso. Não adianta você ter um aparelho que você adquiriu pelo custo, porque você não vai conseguir entregar essa energia. Que os trabalhos mostram isso, as pesquisas, investigando máquinas e máquinas, sabe que aquela energia que promete na ponta do aparelho não consegue entregar no tecido. Então, essa profundidade é extremamente importante. E para isso, você precisa de uma máquina boa. Minha vida mudou com relação à onda de choque. Eu tinha a radial, comecei a utilizar a focal e falo para vocês que os resultados mudam muito e o investimento vale todo o custo, tá? Porque você consegue ter melhores resultados, o paciente tolera melhor, então você consegue que o paciente persista no tratamento, então ele tem uma maior adesão. E existem formas de você negociar com diversas marcas, a gente não tem um conflito de interesse. Tá? Então você pode negociar com marcas que têm credibilidade através de estudos científicos. É isso que importa. É você ter a certeza da energia que você está presetando, ou colocando lá no aparelho, planejando, realmente está sendo entregue. Isso aí. Isso é importante. Assim, na aula de hoje a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? A gente vai ter outras oportunidades de discutir isso a fundo, né? Como precificar, como a gente fazer mudar um pouco esse conceito de preço e custo. E é isso que eu quero trazer aqui para despertar. Porque às vezes quando você vai... A primeira coisa, quanto é? 80 mil. Nossa, 80 mil é caro. Mas espera aí, é caro baseado em quê? Se você tiver o retorno em sei lá, em 6 meses, esses 80 mil, esses 120 mil, esses 280 mil, seja lá qual for, se você tiver um retorno, pô, isso se torna barato. Se você tiver esse retorno em 6 meses, em menos de um ano, isso se torna barato, É o tá? seu Então trabalho, vamos né? lá. Então é mudança. Eu vou continuar aqui a falar sobre a imagem, da mudança da imagem, né? De você mudar de patamar mesmo. Você começa a se diferenciar. Você começa a diferenciar dos seus pares em relação, poxa, eu consigo agregar. De repente você tem um paciente, como eu mostrei no início, que não tem condições de fazer uma prótese, ou não tem medo de agulha, não quer fazer um bloqueio, ou a pessoa não tem a capacidade, não tem a habilidade desenvolvida ainda de fazer um bloqueio, de repente uma onda de choque que é não invasiva já é uma
solução. E isso é uma nova fonte de faturamento para a sua clínica, para o seu consultório, para a sua ação. Que é assim, você pode cobrar de forma particular, né? Isso tem uma maneira correta de precificar, colocar qual é a sua despesa, qual é a taxa de manutenção do seu equipamento, como é que o custo de sala, o custo de pessoal que vai aplicar, se vai ser você mesmo, se vai ser uma pessoa da sua equipe que vai aplicar. Você pode rentabilizar isso através de reembolso, por meio de reembolso. Então, você emite nota fiscal e tem codificação, a gente pode depois passar isso, né? Tem codificações para isso, de você fazer equiparação de código. Então, através de você fazer uma consultoria, de repente, você emite uma nota fiscal, um laudo médico, e aí ou um laudo de um fisioterapeuta que está aplicando ali, você consegue realmente reembolso, a gente consegue Bradesco, Sul América, Amil, alguns casos, aqui no Nordeste a gente não tem tanto Omint, mas eu sei que tem o pessoal da Omint que reembolsa esses casos, ou através de convênio, se você tiver algum código, se sua clínica tiver o credenciamento de alguns códigos, e a gente pode passar esses códigos em uma outra oportunidade, né? Os códigos exatos da CBHPM que você pode realmente cobrar de maneira de convênio. Então, realmente, é um equipamento, é um investimento que você precisa fazer para se diferenciar. E tem a primeira impressão, é caro, mas você precisa colocar na ponta do lápis se você vai ter esse retorno de investimento. E eu estou falando aqui não como comercial, como o Davi falou, a gente não tem conflito de interesse. A gente tem a BTL, por coincidência, mas ter a Ecomed, tem a EMS, tem a Stores, tem vários equipamentos aí de alta qualidade, de alta performance, que aí a gente pode trocar experiência de como é a manutenção desses equipamentos depois. Mas o que eu quero que a primeira coisa a tirar da cabeça primeira coisa, saber uma boa técnica. Esse é o básico, você saber uma boa técnica de aplicação. Depois você mudar um pouco a cabeça para dar esse passo adiante em relação às ondas de choque. Porque isso é uma mudança de chave mesmo, que é importante. Porque às vezes você está deixando ali de atender a sua população por conta de uma crença limitante da sua parte. Então, o aumento da performance do seu consultório está aqui, na sua frente. Então, a tecnologia que é aplicada no tratamento da dor, você tem a oportunidade de aumentar e gerar mais valor ao seu atendimento e ao seu tratamento. É um equipamento, né, uma técnica que tem segurança para o seu paciente, segurança farmacológica, né, ou seja, não tem aquele risco farmacológico, não tem o risco de infecção, porque é não invasivo. Ele é um poupador de medicamentos, principalmente aqueles pacientes idosos né, polifarmacoterapia. Ele é um acelerador de tratamento, então você usa, sei lá, uma fratura de tratamento conservador, você quer acelerar uma fratura de costela, você quer acelerar uma tendinopatia, você quer acelerar o processo lá junto com a fisioterapia, isso é realmente, e você consegue realmente aumentar o seu ticket médio dos seus tratamentos. E então é isso. Eu quero deixar aqui a pergunta para você. Você está pronto para ser a mudança na vida dos seus pacientes? Você precisa responder isso. Você está pronto para fazer essa mudança na vida dos seus pacientes? Não é isso que você quer? A gente quer isso. A gente quer também a parte de faturamento, mas a gente, no fundo, quer uma mudança da vida nos nossos pacientes. Então, a medicina revolucionou com o uso dos antibióticos, exames de imagem, com anestesia, mas hoje a gente está diante de uma nova fronteira no tratamento da dor, que é a terapia por ondas de choque. Uma tecnologia que não apenas alivia sintomas, mas transforma vidas ao tratar dores persistentes de maneira precisa, eficaz e não invasiva, que a gente já falou várias vezes aqui.
E você está prestes a entrar em um território onde a ciência encontra a prática médica de alta performance. É isso, isso vai gerando alta performance, tratamentos com mais eficácia, mais segurança. Tudo isso vai empilhando valor no seu próprio tratamento. Na sua consulta lá, quando você chega na avaliação e você oferece esse tipo de tratamento para o paciente, é uma forma de você aumentar uma bagagem de valor para a sua própria consulta. De repente, você consegue aumentar até o ticket da sua própria consulta. Então, a gente quer ter um curso, né, da Ortobios, que a gente fala sobre ondas de choque, tanto radial quanto focal. E para quem é que esse tipo de curso? A gente fala que aqueles pacientes aquelas pessoas que sentem que os seus tratamentos convencionais não atendem mais às expectativas dos pacientes, que desejam se destacar no mercado com uma tecnologia que entrega resultados comprovados. A gente falou aqui, comprovação nossa da nossa experiência, comprovação dos artigos científicos. Então, não é qualquer comprovação. Não adianta eu dizer que funciona, tem que dizer, os artigos mostram isso, e que buscam oferecer soluções reais para as dores crônicas e agudas que desafiam as opções tradicionais. Ou seja, faz a fisioterapia, 30, 40, 60 sessões de fisioterapia, não está evoluindo. Já fez, está tomando anti-inflamatório, não está conseguindo evoluir. Pô, por que você não dá um passo a seguinte? A gente precisa intervir na dor. Precisa intervir na dor. É da Organização Mundial de Saúde. 4 a 6 semanas de tratamento convencional com fisioterapia, medicamento, não melhorou, esse paciente tem que mudar de nível, tem que fazer intervenção de dor. E isso é uma forma não invasiva de intervir na dor. E aí eu quero apresentar para vocês o nosso curso Ortobios, onde você vai ter acesso a 19 módulos, que são essenciais para a terapia. Hoje, a Davi deu uma demonstração de um dos módulos de joelho. Imagine ter todos esses módulos de ondas de choque focal, radial, ou seja, tem o focal, tem a radial, para cotovelo, todas as doenças do ombro, do lombar, epicondilite lateral e medial, faceite plantar. A gente apresenta em todas essas articulações a metodologia NETA, pseudartrose, punho, mão, revisão de todos os membros inferiores, toda a parte dos membros inferiores, membros superiores, estresse tibial medial, que é aquela dor ali dita na pata de ganso, síndrome miofacial, síndrome trocantérica, tendinopatia aqui na pata de ganso e outras tendinopatias do calcâneo, do tríceps e do tendão patelar. Vai destrinchando, que não é só, eu sei onde é. Aqui, todo mundo sabe onde é o tendão do calcâneo. É só aplicar onda de choque lá no tendão do calcâneo? Claro que não. Claro que não. Porque isso aí você vê que uma tendinopatia patelar, quantas coisas estão envolvidas. Você sabia que se você não tratar um tendão e, ao mesmo tempo, não tratar o nervo, você pode perpetuar a tendinose, a degeneração daquele tendão por meio de algumas substâncias, como substância P e CGRP, que elas vão perpetuar essa degeneração, e as ondas de choque, elas podem neutralizar a ação dessas substâncias. Então, não é só no tendão, tem outras coisas que precisam ser aplicadas também. Então, nesses cursos, como a gente está aqui nessa masterclass, quem fizer realmente, quem tiver acesso a esse curso, só por hoje, vai ter bônus exclusivos. Primeiro bônus é o manual prático das ondas de choque. Nós preparamos 2 manuais, na verdade. Um manual todo de ondas focais e o manual de ondas radiais, onde a gente vai ter lá intensidade para cada patologia, intensidade em bar ou em milijoules por centímetro. A gente vai dizer a frequência recomendada para cada patologia. A gente vai dizer o número de sessões para cada uma dessas doenças, né? Onde a gente vai ter ali um manual de fácil acesso, onde você pode sempre estar revisando, e à medida que forem surgindo os pacientes e tendo a frequência, você vai deixando o manual
mas para uma consulta esporádica, tá certo? A gente vai ter uma aula exclusiva de como calcular os custos, é aula de precificação. O que é que não adianta eu dizer quanto eu pago aqui, quanto eu cobro aqui no meu consultório, aqui no Repara, em Aracaju. Não adianta dizer, Davi dizer quanto ele cobra lá na Clínica Omani ou na Clínica Wort, lá em Salvador. Porque cada região tem seu custo. Então, entender de precificação, de como passar esse preço para os seus pacientes, a gente vai ter uma aula exclusiva para aqueles que estão aqui hoje na nossa aula, na nossa Masterclass. E aí, vocês já pensaram quanto é que você já investiu na sua formação técnica, na sua formação de conhecimento técnico e humano? Eu posso dizer que aqui é uma foto, eu e Davi, nós juntos na Coreia do Sul, onde nós tivemos que ir 3 vezes, 30 horas de voo, só de passagem, a última vez a gente gastou cada um R$ 50.000, fora o curso lá, a inscrição, que era US$ 5.000. A gente precisou ir lá 3 vezes. Fora Minnesota, que eu e Davi, a gente também foi lá 10 dias em Minnesota, viagem de volta para os Estados Unidos. Harvard, onde a gente passou 3 meses lá, cada um de nós. Então, certamente, fora os cursos que a gente já pagou, os cursos online na época da pandemia, certamente eu e Davi já investimos no nosso conhecimento, nós dois juntos, em torno de R$ 1 milhão. Isso eu posso garantir para vocês. Porque cada curso desse não é brincadeira. O último a gente se inscreveu domingo agora. A gente pagou, que a gente vai fazer em março do ano que vem, US$ 5.000. Só a inscrição. US$ 5.000 é o quê? R$ 25.000, quase 30 mil agora. Fora passagem e hospedagem. Eu vou ver se eu tiro de milha, para baratear um pouco mais. Mas, junto, certamente foi R$ 1 milhão. Os cursos de ondas de choque que tem no mercado, na Hotmart, a gente viu, sei lá, R$ 3.000. Os cursos básicos, né? Será que tem a metodologia? Tem todos esses manuais que a gente vai dar? O manual que a gente teve acesso, né? $810. Quanto é que custa o seu conhecimento? Então, o curso de onda de choque, vamos dizer aí, R$ 3.000. Manual de onda de choque, $810, mais ou menos R$ 4.600. Aula de precificação, porque não adianta nada você ter esse conhecimento e você não saber precificar. Então, juntando isso tudo, dá mais ou menos R$ 9.175. Mas, hoje é Black Friday, né? E a gente está realmente, a equipe aqui sentou e discutiu, e a gente resolveu cortar isso tudo. A gente quer o curso de onda de choque do Ortobios, são R$ 94,51. 12 de R$ 94,51. Menos de R$ 100 por mês, quando você divide em 12 meses. Menos de R$ 100. E aí? O que é que você acha disso aí? Isso tudo é uma loucura? Não é para você? Você pode tentar sozinho todo esse conhecimento e durar aí uns 10 anos, né? Como a gente está aí nessa vida de formação, ou você pode entrar no nosso curso de onda de choque com todos esses benefícios. Os bônus, aula de precificação, manual. E se você se inscrever hoje por os 10 primeiros, somente para os 10 primeiros, a gente vai abrir um Zoom, como a gente está abrindo aqui uma sala de Zoom, somente com os 10 primeiros, e aí a gente vai discutir tudo ali, perguntas e respostas sobre maneiras, alguns detalhamentos, algumas empresas, alguns códigos, a gente vai discutir tudo abertamente, mas somente para os 10 primeiros que entrarem na nossa, no nosso time aqui, no nosso curso. E aí? A gente está deixando agora, né? Agora, o link para inscrição do curso no chat, a equipe vai deixar, no chat, você vai receber no seu e-mail e no seu WhatsApp. E aí, a gente vai cair para dentro. Eu quero conhecer cada um de vocês, quero que vocês realmente mudem
mudem de vida, mudem de patamar e melhore ainda mais os seus resultados. Então, não perca essa oportunidade, que realmente, onde a gente vai ter acesso a 19 módulos, 19 módulos, onda de choque focal, onda de choque radial, várias, né, membros superiores, patologias, abordagens, membros superiores, membros inferiores, coluna, né? Coluna é algo que o pessoal, às vezes, a gente não vê nos cursos, como eu falei, nos cursos, né, básicos, a gente não vê, porque realmente era um conceito que o pessoal achava que não tinha, que não era seguro, que poderia causar grandes problemas, neuropraxia, a gente eu ouvia muito isso no início, eu acho que vocês já ouviram isso aí. Quero chamar a atenção esses dois bônus exclusivos, né, como um manual prático, a aula de precificação, que é super importante, não adianta nada, a gente sempre fala nos nossos cursos, a gente quer transformar a teoria em prática, sem enrolação. É isso, a gente precisa fazer meses e meses, semana a semana de pós-graduação. Não, você já tem um conhecimento de anatomia, você já tem um conhecimento das principais doenças. Você aprender essa nova técnica de uma maneira confiável, segura, e aí você precisa colocar na prática. Para você colocar na prática, você precisa saber precificar, você precisa ter uma noção do seu retorno de investimento. Eu não vou comprar um equipamento que não vai agregar nada para mim. Só vou, poxa, eu tenho que fazer, deixa eu fazer a conta aqui, 180 mil. Então se eu cobrar a R$ 500, eu vou ter que atender 360 sessões a R$ 500. Poxa, será que eu tenho? Pô, calma, não é assim. O paciente geralmente são 4, 5 sessões, você consegue uma codificação no plano de saúde, mas você precisa ter resultado. Eu, como faço muito particular, eu preciso ter resultado. Então, vou colocando aquilo ali, aquele equipamento, junto com algumas outras técnicas, mas isso vai movimentando a minha clínica. Isso movimenta a clínica, movimenta os resultados, a gente acelera os resultados. Pacientes que vão viajar, tipo pacientes que... A onda de choque que me salvou. 2 casos aqui, por exemplo, que me salvou. Paciente idoso fraturou a costela. Eu vou ficar dando opioide para... Ele quebrou a costela porque caiu. E o opioide aumenta o risco de queda. Vou ficar dando opioide para controlar aquela dor? Ou você pode fazer uma onda de choque ali na costela para acelerar o processo de consolidação? Fizemos, acelerou o processo de consolidação. Paciente fratura de metatarso, ia viajar, ia passar 21 dias na Europa. Precisava acelerar o processo de consolidação, onda de choque. E aí viagem. Então, é esse tipo de situação. Então, somente agora na Black Friday, a gente vai falar, acessa o link que está realmente aqui no nosso comentário. Vamos lá, pessoal, aproveitar, dúvidas no chat. Eu vi algumas coisas aqui. Davi, se puder entrar também. Você viu algumas... Você selecionou aí alguma coisa no chat? Existe muita pergunta aqui que eu vi, muita pergunta com relação ao comercial, né, que eu já falei que a gente vai ter tempo de discutir. O curso a gente vai detalhar